O dia que Emerson Leão foi demitido do São Paulo. Olha, a minha ideia agora é contar algumas histórias que eu vivi nos anos que fui setorista do All Sport. Em 2012 eu era setorista do São Paulo e Emerson Leão era o treinador do time. Acompanhamos a eliminação do São Paulo contra o Curitiba pela Copa do Brasil e logo depois da derrota, o São Paulo teve um jogo muito ruim contra a Portuguesa e perdeu, ficando em maus lençóis no Brasileirão. Aí todo mundo pensou, agora o Leão vai ser demitido, né? E naquela época a gente tinha acesso ainda ao CT, então podia ficar lá. Hoje, até depois da pandemia, ficou muito mais restrito esse acesso, né? Então é mais difícil. Então, a ideia que eu bati com o chefe na época era seguir o Leão onde ele estivesse. E aí a gente soube que ele ia cortar o cabelo. E lá no CT, o barbeiro ficava na entrada do CT. E aí foram todos os jornalistas souberam que o Leão ia cortar o cabelo e fomos lá atrás dele. E aí perguntamos, e aí Leão, vai ficar? E ele sempre... O Leão é aquela pessoa sempre sarrista, irônico, bem-humorado, deu uma resposta meio zoando da nossa cara, assim. A gente pensou, nossa, ele não vai ser demitido, não vai ser dessa vez ainda. Pois bem, demorou um pouco para a entrevista coletiva, que geralmente tinha uma entrevista coletiva do treinador, se não me engano era terças e sextas, lá no São Paulo. E aí o Leão foi dar a entrevista normal, com o jaleco do São Paulo, com o colete do São Paulo, e pensou, mais um dia normal, né? De repente, o Leão pega a palavra e fala que teve uma conversa de um minuto com o presidente Juvenal Juvencio na época, e que não era mais treinador do São Paulo. E aí, na hora a gente ficou meio chocado, assim, porque é muito difícil um treinador ser demitido e vir da coletiva para anunciar que foi demitido. Geralmente tem algum comunicado no site, ou o assessor vem avisar, né? E aí o Leão falou e começou a dar entrevista coletiva normal. Só quando ele falou, é engraçado que ficou um silêncio, assim. E aí os jornalistas, os repórteres de TV chamando, né? Porque geralmente a coletiva era 11 horas, aí tinha muito programa que começava depois da coletiva, ou que pedia para entrar para informar como é que foi a coletiva do clube. E aí todo mundo chamando para avisar a notícia, né? E para mim, no UOL, na internet, é aquela história que se ele falou um negócio, você já está atrasado, né? Porque o quanto antes você conseguir publicar uma nota sobre isso, melhor. Então eu me lembro de ter entrado no publicador e ter escrito: Emerson Leão é demitido do São Paulo. Emerson Leão acaba de anunciar que foi demitido do São Paulo. Aí você vai aumentando a nota, mas pelo menos para ter informação ali e guardar um espaço, até porque a home do UOL é um espaço nobre, e muitas vezes, se você não escreve essa notícia, tem algum parceiro que escreve mais rápido e acaba ficando com esse lugar ali. Então, eu já estava atrasado, né? Então, você recupera do susto e, agora tem que escrever. Então, foi muito interessante, porque esse momento foi muito marcante para mim, porque pegou todo mundo de surpresa, porque no fundo a gente sabia que isso ia acontecer, mas da forma como as coisas foram conduzidas, a gente achou que não ia acontecer no dia, e aí o Leão anunciou e pegou todo mundo de surpresa. E hoje o Leão, acho que está cuidando das fazendas dele, tem algumas participações esporádicas como comentarista, mas não quer mais treinar, e o São Paulo está sendo comandado pelo Zubeldia, quase 12 anos depois de tudo isso que aconteceu. Volto em breve com mais causos da minha passagem pelo setorismo do jornalismo esportivo.